Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética, está tratando sobre a defesa da fé. E tratando do tema apologética, defesa da fé, nós temos que o trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema trata das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está para voltar desde o momento em que ascendeu aos céus. Mas, conforme cumprimento da promessa de Isaías 61, versículo 8, que diz: quem jamais viu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poderia nascer uma nação em um só dia, pois Sião está de parte, já deu à luz seus filhos. Isaías 66, 8. Isaías 66, 8. Esta promessa se cumpriu no ano 48 da nossa era, após a Segunda Grande Guerra Mundial, 1948, melhor dizendo, após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando Israel voltou a ser nação independente reconhecida pela ONU. Quando o brasileiro Oswaldo Aranha, estando na ONU, reconheceu o Estado independente de Israel. Num dia, Israel não era nada, pois deixou de ser nação quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. E voltou a ser nação agora. Durante todo o período anterior, ela foi província da Babilônia, foi província grega, foi província romana, e agora em 1948, ainda tentaram destruí-la, parece que em 1967, se não estou enganado, a Guerra dos 5 Dias, eu acho que é isso, mas não conseguiram e Israel permanece firme. Então, o cumprimento desta promessa nos mostra que a qualquer momento Jesus Cristo voltará, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse, quando estava durante o seu ministério, que deveríamos olhar para a figueira. Quando víssemos que ela estava pronta para dar frutos, é porque o verão se aproximava. E o verão ali é uma referência à grande tribulação. Então, a qualquer momento, a igreja será arrebatada. Este é o nosso quarto vídeo da semana. Nós temos 3 vídeos anteriores. Querendo Deus, faremos mais 2. E você deve assistir todos. Se você está vendo esse, veja os anteriores e veja os posteriores para que possamos compreender o assunto, tá bom? O tema desta semana, na lição de número 8, trata sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. É comum dizer, sou pentecostal, mas, atualmente, o ser pentecostal tem se transformado em chavão, tem se transformado em chacota. Por quê? Porque o culto, em alguns momentos, tem deixado de seguir aquela linha obrigatória do racional. Eu até citei esse livro outro dia, e vou apresentá-lo aqui, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E neste livro aqui, nós vemos Paulo indo a algumas igrejas, o Ciro Sanches e Bob mostra Paulo indo a algumas igrejas, e lá acompanhando o culto de algumas igrejas. Paulo como personagem fictício, né, do livro. E lá, quando ele assiste o culto, ele diz, mas o que está acontecendo? Aí alguém justifica, não, isso é aquilo, tá no... Ele, não foi isso que eu ensinei. Quando eu escrevi o livro tal, capítulo tal, eu disse assim, assim, assim. É uma forma didática muito interessante que o Ciro utiliza para ensinar algumas coisas. Tem um outro livro aí muito bom também que pergunta, é culto ou show? O que é mesmo? E nesta circunstância, nós estamos aprendendo que alguns movimentos têm enfraquecido a identidade pentecostal da igreja. A igreja tem essa identidade pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas, infelizmente, alguns movimentos atualmente têm colocado isso em descrédito. E a gente já vê chacota por aí, já vê um bocado de coisa. Num canto, você tem crentes frios, alguém brinca, porque os crentes são frios. No outro canto, você tem crentes formais, tem que ser dentro daquela forma, tal. E lá no outro extremo, você tem alguns crentes que tem que estar no poder, na pipoca. É sobre isto que a lição da semana está falando. E hoje faremos leitura quinta-feira, faremos leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 7. Eu gosto de citar o texto bíblico,
porque se alguém for reclamar, veja que nós estamos lendo o texto bíblico. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que trata sobre o propósito dos dons espirituais, é promover a edificação da igreja. Vamos então à nossa leitura de hoje para fazermos a nossa reflexão. Estaremos lendo na tradução Revista Almeida e atualizada, Almeida edição contemporânea, Bíblia Thompson, fazendo uso hoje da Bíblia Thompson. Aqui, ó, Bíblia Thompson, ou Bíblia de Thompson, fazendo leitura. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu vou direto ler o texto, porque eu preciso comentar alguma coisa aqui. Acompanhe conosco, tá bom? Aproveita aí, já se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente. Não perca tempo, não. Indique para alguém. Nós estamos vendo o número de inscritos no canal aumentar, as visualizações aumentarem. Muito obrigado, Deus abençoe. Perceba que é puramente palavra bíblica. Versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos compreender o que este texto está dizendo. Começando no versículo 1 do capítulo 12, tratamos sobre os dons espirituais. Se você tem curiosidade de conhecer sobre os dons espirituais, você vem aqui para a primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 1, que começa: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 2. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, quando você era gentil, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. É o texto que está dizendo. Aqueles que fazem a idolatria dos ídolos mudos, que deve até ler o Salmo 115 ou 113, a depender da tradução. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém que diz, eu sou usado por Deus, nega que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é verdadeiro, que Jesus Cristo é o caminho. Pois bem, os dons, a manifestação dos dons é dada a cada um para o que for útil. Primeira coisa que nós vamos observar. Nós comentamos na segunda-feira que os dons, a ação do Espírito Santo aconteceu no Antigo Testamento. Nós comentamos na terça-feira que a promessa foi dada por Joel lá no Antigo Testamento. Nós comentamos na quarta-feira que a promessa foi cumprida. Houve no dia de Pentecostes a descida do Espírito Santo. Até aí, tranquilo. E depois de ser batizado com o Espírito Santo, nós explicamos que agora o tal poderá, da parte de Deus, receber a capacidade ou receber o dom para que possa administrar, pois ele já tem a capacidade de administrar o dom. Preste muita atenção aqui. Conta-se uma história de um determinado pregador que foi pregar numa festa. E lá pregou, Jesus curou, ele profetizou, foi uma coisa extraordinária. Determinada irmã chegou para ele no momento ali que ele estava, não sei se almoçando ou fazendo um lanche, ele estava um pouco recuado, chegou para ele e disse: meu irmão, eu fico feliz pela forma como você atuou aqui, muito bonito, meu Deus, que maravilha. Confessa para mim uma coisa, quantos dons o senhor tem? Aí o pregador ficou assim, olhou para ela e disse: irmã, eu só tenho um. Ela: não, deixa de brincadeira. Como assim só um dom? Eu, que não sou ninguém perto do Senhor. Eu estou parafraseando, eu não sei as palavras exatas do que aconteceu, né? Só sei que esta é a linha. Eu que não sou ninguém perto do Senhor, tenho 9 dons, porque a Bíblia só registra 9. Se tivesse 10, eu teria 10. O Senhor, com tudo isso, vai me dizer que só tem um dom? Mas a propósito, qual o dom que o Senhor tem? Aí aquele pregador chega para a irmã com muita humildade e diz: minha irmã, o único dom que eu tenho é o dom da fraqueza. Este é meu. O dom da fraqueza é meu. Este sempre estará comigo. Quando eu penso que estou forte, estou fraco. Agora, os outros dons que a irmã viu atuando ali são do Senhor. Ele nos dá e ele nos tira na hora que ele quer. Ou seja, é necessário que nós compreendamos que dom algum é de particular utilização de ninguém. Não existe dom particular para que ninguém utilize como ele quer de forma nenhuma. O texto deixa claro, a manifestação do Espírito é dada, a manifestação do Espírito é entregue a cada um
para o que for útil. Preste atenção. Se alguém vai usar um dom, não é ele quem está escolhendo ir lá pegar o dom e usar. Não, não é. Quando você vai lá para Atos, que nós lemos ontem, capítulo 2, versículo de 1 a 4, você vai encontrar que eles falaram línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Você chega em alguns locais, inclusive eu já ouvi pastores chegar e dizer: meu irmão, você já falou em língua estranha hoje nesse culto? Aí os irmãos ficaram assim meio: se você não falou, eu estou lhe dizendo. Você tem condição de falar, então fale em língua estranha. Não é assim, irmão. Não é assim. Os dons, conforme o texto de 1 Carta aos Coríntios 12, 7, e conforme o texto que está lá em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, são dados pelo Espírito a cada um para o que for útil. Ninguém utiliza o dom do jeito que quer. Tem dons, inclusive, que Paulo disse bem assim: buscai com zelo. Buscar. Se é buscar, é porque você não tem. Se é buscar, é porque não está na sua mão. Se é buscar, é porque não está no seu controle. Porque eu pego alguma coisa que eu tenho e boto logo na mão. Agora, o que eu não tenho, eu vou procurar. E a procura é em oração, a procura é em consagração, a procura é na presença de Deus. Aí Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Principalmente, não disse que o dom de profecia é o principal, não. Busque com zelo o dom de profecia. Por quê? Porque é muito subjetivo você falar de algo e dizer que Deus está falando com você. É muito subjetivo. Então busque com zelo, para que haja esmero. O próprio Paulo, por exemplo, profetizou, mas uma outra ocasião, na maioria das vezes, ele recebeu profecias, como aconteceu com Ágabo, que profetizou na vida de Paulo. Buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profecia. E ele ainda diz mais, outra coisa que é subjetiva, que são as línguas estranhas. É subjetivo por quê? Porque qual é o atestado que você tem, a certeza que você tem que aquela pessoa está falando língua estranha, meu irmão? Aí Paulo, falando sobre esse assunto, disse: olha, eu vou falar para vocês. Eu falo mais línguas que vocês. Creio eu que ele falava da glossolalia, porque Paulo andou por 50 e tantos países, então, aliás, 30 e tantos países, então certamente falava várias línguas. Ele disse: eu falo mais língua que vocês. Mas eu prefiro falar uma palavra no meu idioma e ser compreendido do que falar 1000 palavras em outro idioma e não haver compreensão. Aí ele orientou, Paulo, não fui eu. Ele disse: se alguém fala em línguas, ore também para quem interprete. E quando falar, fale um ou dois, os outros se calem. Não precisa fazer aquela bagunça que tinha na própria igreja de Corinto. O grupo de Paulo falava, o grupo de Cefas falava, o grupo de Apolo falava, o grupo de Cristo falava. Era uma bagunça para ver quem falava mais. Paulo: não. Já que estão falando em línguas e estas línguas estão vindo dos céus, que é a xenolalia, então ore também para que tenha intérprete. Entre vós tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado ou fale consigo mesmo para que haja edificação particular. Logo, o manifestar as línguas estranhas não é sinal de espiritualidade de ninguém, porque fala-se conforme o Espírito lhes concede que fale. E se houver intérprete, aquela fala em língua se transformará em profecia. Poderá edificar a igreja, poderá edificar a vida de alguém, poderá ser a resposta de alguém. Mas se não for feito desta forma, e for feito como ocorre hoje, que você vai para um culto e todo mundo fala em línguas, e no final sai todo mundo do mesmo jeito que entrou. Aí eu pergunto para você: estamos nós fortalecendo ou enfraquecendo nossa identidade pentecostal? Porque a primeira coisa da identidade pentecostal que nós temos é justamente as línguas estranhas. A segunda coisa da identidade que nós temos, que eu estou enumerando, não é esta a ordem, são as profecias. É muito subjetivo, irmãos, falar sobre profecia. Eu já vi pessoa que não era batizada com o Espírito Santo e profetizou. Terminou ali um evento, a pessoa foi lá, botou a mão na cabeça de outra e, aliás, durante um evento lá, um círculo de oração, e profetizou e disse mesmo de coisa. Graças a Deus que o pastor, com sabedoria, chamou a pessoa depois no gabinete junto com sua esposa e disse: olha, vem cá, você, que era uma irmã, né? Você é batizado com o Espírito Santo? Não, não sou, mas quando o Senhor me usa... Aí o pastor disse: olha, você vai ficar em disciplina, porque você está mentindo. Eu entendo isso como uma blasfêmia, acreditem. Eu entendo, quando alguém fala em língua estranha, que não está sendo utilizado por Deus, como uma blasfêmia.
Desculpa, aquele que blasfema contra o Espírito Santo vai pagar a sua culpa. A gente às vezes vê na igreja certo tipo de ação, mas a gente não vê o mentiroso, porque o mentiroso é filho do diabo, mas o mentiroso está lá. A gente não vê o mentiroso, a gente não vê aquele que está blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que está falando em língua sem estar falando em língua, porque se o Espírito autorizou, top. E se o Espírito não autorizou? Se eu não autorizei alguém a falar em meu nome, essa pessoa está fazendo o quê? Mentindo? Cometendo perjúrio? E por que com o Espírito Santo é diferente? Aí o pastor disse, olha, você vai ficar em disciplina e você vai pedir a Deus que aquela pessoa não te leve na delegacia e não te gere um problema maior, porque o que você falou foi pesado. Quando alguém fala usado pelo Espírito, o objetivo está aqui no versículo 7. Quando nós vamos lá para a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, lá quando o Senhor separa os obreiros, quando o Senhor dá dons ministeriais, aqui é dons espirituais e lá são dons, lá trata de dons ministeriais, o versículo 12 lá de Efésios 4 diz que para o aperfeiçoamento do ministério, para o crescimento da igreja, para a obra do ministério e assim por diante. É porque eu não estou com o texto exato na mente aqui. Efésios 4 e 12. Aqui não é diferente. Primeira coisa, o dom é concedido pelo Espírito. Já temos a comprovação de Atos e temos a comprovação aqui e temos a comprovação de Efésios, que é ele quem dá. É ele quem dá. Ele mesmo deu uns para. E aqui ele mesmo concede os dons. Primeira coisa. Segunda coisa, não é dada para utilização pessoal. Eu vou colocar ali uma banca de profeta, a banca do profeta, e agora quem quiser vem na banca do profeta. Não. Não é dado para que eu marque hora, para que atenda as pessoas no meu gabinete e ali. Também não, de forma nenhuma. O dom não é dessa forma que ele funciona. Você usa as capacidades mentais. Eu, por exemplo, dou consulta todo dia. Consulta jurídica. Sou advogado, capacidade mental. Agora, a capacidade espiritual, quem concede é o Espírito. E se o Espírito não está concedendo, não force a barra, porque você vai prestar conta diante de Deus por isso. Olha o que diz o versículo 7 aqui. A manifestação do Espírito é dada a cada um, não é dada a todos, é a cada um, a cada um. Olha, você, eu vou dar a manifestação das línguas, você eu vou dar a manifestação dos dons de curar, você eu vou dar a manifestação da profecia, você eu vou dar a operação de maravilhas. É dada a cada um para o que for útil. De repente, é dada a um a capacidade de falar em línguas dentro de um elevador. E por que eu falar em línguas é somente dentro da igreja? Já observaram que os ditos irmãos, eu também sou batizado com o Espírito Santo, gente. Vamos respeitar isso aí. Vamos colocar um parâmetro. Mas já observaram que a grande maioria só fala em língua estranha se for dentro da igreja? A grande maioria só cura, só ora se for dentro da igreja? A grande maioria só profetiza se for dentro da igreja? A grande maioria só tem uma palavra da ciência e palavra da sabedoria. São os dons utilizados por quem prega e por quem ensina. Se for dentro da igreja, mas por quê? O Espírito não atua do lado de fora também? E quando Paulo foi utilizado nos dons, Paulo utilizou os dons somente dentro da igreja? Na primeira viagem missionária, Paulo encontrou um rapaz que tinha os artelhos tortos no meio da rua. E Paulo foi lá no meio da rua. Pedro e João, lá no início do Atos dos Apóstolos, subindo a Porta Formosa, encontraram alguém lá, oraram por ele e assim por diante. Paulo estava na segunda viagem missionária, na cidade de Filipos, quando ele encontra uma mulher no meio da rua que falava por intermédio de um demônio e adivinhava, Paulo orou por ela no meio da rua. Paulo estava com Silas na cadeia, ainda em Filipos, e eles lá oraram, não deixaram que o carcereiro se matasse. Mas por quê? Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha o nosso epígrafe. O propósito dos dons espirituais é promover edificação da igreja. Se alguém realmente for utilizado nos dons espirituais, como eu vi já algumas vezes o profeta Gabriel, por exemplo, que até o presente momento eu só tenho a glorificar a Deus pela a atuação do Espírito Santo em sua vida, chega na igreja, os irmãos enchem, a cidade vem. Por quê? Porque tem palavra de Deus, tem coisa da parte do Senhor. Por que é que os demais também, os demais dons, não são buscados com zelo para que a igreja seja edificada? Aí você vai ver o cumprimento do que está lá em Atos dos Apóstolos. Numa reunião, 3.000 pessoas. Em outra reunião, 5.000 pessoas. Só que hoje em dia, a gente faz um movimento para mostrar que temos espiritualidade, mas não promovemos a edificação da igreja, porque nós é quem estamos administrando o dom.
e é o Espírito quem concede para que seja usado para o que for útil. Dom não é útil para falar mal da vida de alguém. Dom não é útil para fazer ninguém ganhar dinheiro, fama ou carreira política. Tenho dito? Amanhã nós falaremos sobre o falar em línguas como uma identidade pentecostal. Já adiantamos um pouquinho hoje e amanhã nós falaremos só sobre isso. Então, fechando, os dons servem para edificação da igreja. Se fizer contrário, em vez de edificar, destrói. Se inscreva no nosso canal e deixa aí a tua opinião acerca do que você acabou de ouvir. E fique conosco, pois querendo Deus, amanhã faremos mais um vídeo. E domingo, querendo Deus, estaremos na Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, quero saber tua opinião acerca disso. Manda para alguém aí. Ah, deve ter alguém que está precisando ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. Até mais.